Olá pessoal, bem-vindos de volta! Neste vídeo vou mostrar como instalar sua própria porta de celeiro. Se ainda não acompanharam a série, nós mesmos estamos fazendo essa porta. Então, há 2 vídeos antes deste mostrando como fazer uma, e eu tenho a porta aqui fora do enquadramento. Então, se você está acompanhando, não se preocupe, eu vou mostrar a porta inteira para vocês em 1 segundo. Mas é isso, este será só um vídeo usando um desses sistemas de correr baratos da Amazon e mostrando como instalar uma dessas portas. Assim, você não precisa fazer sua própria porta. Você pode pegar uma porta em uma loja de demolição ou na B&Q e usar um desses sistemas. O processo será o mesmo. Então é só acompanhar que a gente chega lá. Agora vou mostrar para quem acompanha a série de construção à porta. Então, se você não quiser assistir essa parte, é só pular um pouco para frente e aí a gente começa o processo de realmente fazer isso. Então, como eu disse para vocês, aqui está a porta completa, totalmente finalizada agora. Nós passamos um osmo nela. Passei o osmo nela há 2 dias e ainda está um pouco pegajoso. Então, durante esse processo, vocês podem perceber que eu vou cobrir bastante a porta, porque ainda temos um pequeno trabalho de usinagem para fazer aqui. Precisamos fazer um sulco no travessa inferior aqui embaixo. Precisamos fazer um pequeno sulco aqui embaixo, além da furação e outros detalhes, mas não quero que o acabamento fique com poeira. Hoje é o único dia que posso instalar essa porta, por isso estamos fazendo agora. Queremos apenas proteger um pouco o acabamento. Essa é a porta, pessoal. Comentem o que acharam. Eu achei que ficou fantástico. E se você está se perguntando por que meus reforços estão desse jeito, se você não viu os vídeos anteriores, vai lá e assiste o último vídeo que eu explico tudo quando coloquei isso aqui. Então, de qualquer forma, vou colocar isso na bancada e aí a gente pode dar uma olhada em como usinar tudo isso e eu vou parar de enrolar. Esse aqui não vai ter tanta falação quanto os outros, eu prometo. Sei que muitos gostam quando falo, mas há quem não goste se exagero. Por isso, este aqui vai ter uma falação moderada, apesar de eu já ter falado bastante. Mostro para vocês quando estiver na bancada, pois é pesado. Beleza, pessoal? Então, uma das primeiras coisas que precisamos fazer é criar um canal para esse pequeno guia inferior deslizar. Isso só precisa ser colocado, fixado no chão e correrá em um canal na parte de baixo da porta, que ainda não fizemos. Aqui tenho minha fresa de canal na tupia. Se conseguirem ver, essa é a ferramenta usada para linguetas e canais. Agora vamos usá-la para fazer um canal. Mas o que eu não quero fazer é atravessar os dois lados, porque acho que vai ficar meio feio quando você olhar para a porta. Vamos parar um pouco antes dos dois lados e espero que seja suficiente. Coloquei um papel tipo papel de parede na porta para protegê-la. Estou protegendo esse acabamento novamente porque não quero refazê-lo. Ainda está um pouco pegajoso. Vamos fazer o sulco até metade da barra inferior. Não queremos entrar nessa questão de encaixe macho e fêmea. Vamos ajustar a altura para entrar numa parte sólida da barra. Ok, parece bom. Não precisa estar no centro, a menos que você queira. Eu só estou meio que olhando no olho para o meio disso, e então vamos fazer o nosso sulco. E como eu disse, vamos parar um pouco antes de cada extremidade, só para não passar do limite. Então vamos fazer isso. Ok, pessoal, vocês podem ver que o sulco está passando ali. E isso vai permitir que esse pedacinho deslize bem nesse encaixe ali. Perfeito. Esse é todo o trabalho de usinagem que precisamos fazer na parte de baixo da porta. Então vou virar isso aqui e agora podemos focar nossa atenção na parte de cima da porta. Certo, pessoal? Estamos na parte de cima da porta. Desculpem o ângulo da câmera, foi o único possível. Tenho outra ali, então vamos alternar entre elas. Agora estamos na parte superior da porta e precisamos instalar esta peça aqui em cima. Vamos posicionar bem no centro dessa travessa aqui e eu quero colocar... Isso aqui não vem com nenhum manual de instruções, então o que eu descobri é que esse furo vai ficar a 42 milímetros do topo daqui e obviamente o próximo vai ser o de baixo. O que eu vou fazer é colocar uma fita crepe para fazer isso
só para não marcar a nossa porta nova com lápis. E então, o que queremos fazer é encontrar o meio do nosso trilho. Então eu tenho aqui, na verdade ele tem 88 milímetros, mas eu vou considerar como se fosse um trilho de 90 milímetros. Desculpa. Então vamos traçar uma linha ali, a 45 milímetros. Isso vai ser a base do meio do nosso trilho. Depois vamos marcar 42 milímetros para baixo, porque foi isso que eu defini que queria usar. Esse será nosso primeiro furo ali. Então precisamos medir a distância, mas o que podemos realmente fazer é só colocar esse aqui em cima e marcar o furo central para esse, que vai ser, eu te digo, em 1 segundo. Vai ser 132 milímetros para esse furo central. Então podemos marcar isso. Agora, o que eu recomendaria fazer é prender um pedaço de madeira de sucata na parte de trás, só para quando você furar, não estourar o outro lado. Então vou colocar tudo isso e depois vamos furar tudo. Certo, como eu disse, aquela broca de 10 milímetros estava um pouco apertada, então estou com uma de 11 milímetros aqui, então vamos devagar. Assim ficou bem melhor, 11 milímetros é o segredo. Se não tiver uma de 11, pode usar a de 12 que funciona. Prefiro deixar o mais justo, sem atrito. Beleza, pessoal? Agora é hora de instalar o nosso guia. Então, o jeito que isso é montado é, você pega uma porca e depois uma arruela, coloca isso e passa pelo furo de baixo. Então, esse é o lado de acabamento, o lado que vai ficar visível. Depois coloque isso por cima, aí você coloca outra arruela e em seguida coloca a nossa porca por cima disso. Vamos repetir no outro furo, como pode ver. Já coloquei uma arruela, então vamos passar a arruela e o parafuso. Desculpe, coloque nossa arruela e depois aperte a porca. Agora elas estão só levemente apertadas, porque precisamos garantir que isso fique certo. Isso precisa ficar alinhado, então você pode ver que no momento não está nada alinhado. Vamos usar o esquadro combinado aqui do lado e perceber que há um grande espaço embaixo, pois não está alinhado, apesar dos furos estarem alinhados com o topo. Temos bastante folga aqui, como você pode ver, então vamos apenas alinhar isso, deixar bem certinho e pronto. Está bem alinhado agora, e você pode ver que temos uma margem uniforme aqui do lado. Então, o que vamos fazer agora é colocar um soquete no topo. Não queremos usar nada muito áspero, então temos um soquete limpo e em bom estado e uma chave de boca embaixo. E vamos apenas apertar isso. Você não precisa exagerar ao apertar isso, mas é importante que fique bem firme, porque você não quer que isso fique solto enquanto estiver funcionando. Então apenas aperte bem. Trabalhe no de baixo. E então, dê uma boa apertada nisso, como eu fiz. Você não precisa forçar demais para apertar, mas tem que ficar firme. Pronto, essa é a nossa porta, pronta para ser instalada por dentro. Mas, obviamente, ainda precisamos instalar o sistema de trilhos. Então vou levar isso para casa e te encontro lá. Aí vamos ver como instalar o sistema de trilhos. Beleza, pessoal. Agora vamos instalar o trilho. Já fixei esse pedaço de madeira na parede. Coloquei isso aqui porque as fixações que vêm com ele não são muito boas. Por isso, elas saem da parede. Então coloquei um bom pedaço de madeira. Usei carvalho para combinar com a porta. Não gosto muito do visual, mas priorizamos a resistência acima de tudo. Então, o que precisamos fazer é fixar nisso aqui. Então vamos usar as fixações que vêm com ele, que são essas. Essas fixações aqui, se você conseguir ver, são tipo parafuso de leg, tipo parafuso com porca. O que vamos fazer é furar isso no pedaço de carvalho e também na parede.
Como essa é uma parede de bloco macio, ela deve fixar tanto na parede quanto no pedaço de carvalho ao mesmo tempo. Vamos usar o pedaço de madeira para segurar isso, em vez da parede de bloco mais frágil, porque isso tende a soltar da parede. Também não temos verga acima da porta, o que é ótimo. O que eu recomendaria para vocês, se tivessem uma verga ou algo assim, é furar e depois tirar de novo. E então é só abrir e colocar uma bucha. Assim você pode parafusar ali e na parede. No meu caso não preciso, pois vamos direto. Os parafusos vão fixar no bloco macio. Os blocos dessas paredes não são muito bons. Então vamos usar esses aqui. Esses parafusos atravessam o carvalho e entram na parede de bloco, mas a fixação pode ser feita na peça de carvalho já presa acima. Então, colocamos nossa linha laser aqui em cima e eu já ajustei isso. A maneira como eu calculei isso é que agora você vai ter que conferir isso na sua porta. Porque o problema desses sistemas baratos de roldanas é que todos são totalmente diferentes. Infelizmente, sem saber exatamente qual você tem e tê-lo comigo, não consigo resolver isso para você. Meu tem 2,15 metros do fundo da porta até lá, com folga de 5 milímetros na parte de baixo. Meus pisos estão bem nivelados. Se os seus pisos estiverem desnivelados, você vai ter que levar isso em consideração também. Então, faça um pouco mais alto se for necessário. Mas 2,15 metros é exatamente o ideal para o que eu vou fazer, e esse vai ser o centro do meu trilho até esses furos aqui. Vou medir dali até a parte de baixo do trilho e ajustar meu nível a laser, pois é mais fácil trabalhar pela parte de baixo do que pelo furo. Vou medir do meio do furo para baixo. Talvez eu coloque um pouco de fita crepe naquele pedaço de madeira, só para podermos marcar livremente, sem deixar marcas de lápis por toda a parte. Vou marcar e furar os buracos. Quando chegarmos, te mostro de perto. Beleza, pessoal? Espero que vocês consigam ver direitinho. Eu ia colocar fita crepe ali, mas infelizmente a fita crepe não grudou no pedaço de carvalho. Então, o que vamos fazer é simplesmente posicionar nosso trilho, ajustar o nível a laser na parte de baixo e vamos apenas desenhar o círculo de onde queremos colocar os parafusos aqui. Depois de fazer isso, vamos repetir o mesmo para a segunda peça e então podemos furar esses buracos. Beleza, pessoal? Agora que já furamos todos os buracos e estamos satisfeitos com eles, o que vamos fazer é realmente fixar nosso trilho na parede. Então, do que você precisa fazer é montar isso nessa orientação aqui. Essas perninhas, as partes maiores, ficam voltadas para trás. Se montar ao contrário, as roldanas vão bater nessas partes. Então, vamos fazer isso com calma e deixar tudo bem nivelado. Você pode ver que ainda estamos com o nosso nível a laser montado. Espero conseguir boa fixação nessa peça de carvalho. Pessoal, ao colocar a segunda peça, coloquem antes uma dessas batentes, pois depois não será possível. Não me pergunte como eu sei, é só experiência. Primeiro encaixe isso, depois colocamos a segunda parte do trilho. Beleza, pessoal? Agora é hora de instalar nosso pequeno guia inferior. Eu até cortei um pouco porque ele era bem comprido, vinha até aqui em cima. Então eu cortei um pouco e calculei que o espaçamento é de 45 milímetros a partir da parede, não da frente do rodapé,
mas realmente da parede ali atrás. Então eu medi isso e marquei ali. E quando eu coloquei isso, dá para ver que quando eu fiz essa parte inferior do batente, se eu te mostrar de outro ângulo, dá para ver que quando eu fiz essa parte inferior da soleira, eu não a fiz profunda o suficiente, mas eu não tinha esse trilho na época. Então, vou deixar um link de vídeo aqui em cima de quando eu realmente fiz isso do zero, caso vocês queiram fazer um também. Mas vai ficar um pouco saliente na frente, mas eu não me importo muito com isso porque a porta vai cobrir, então você não vai ver. Deveria ter feito 10 milímetros mais fundo, vai ficar apertado para colocar o parafuso na frente. Mas vou instalar assim mesmo. E se der para ver e isso me incomodar, eu só corto um pouco essa parte da frente e mudo isso. Beleza, então vamos fazer um furo guia aqui. Não queremos rachar nosso belo pedaço de madeira. Você pode ver que agora eu consigo colocar um parafuso. Pode rachar. Este aqui vai ficar bom. Os parafusos que acompanham isso são péssimos. Ok, coloque este aqui com cuidado porque eu realmente não quero rachar isso. Ok, por pouco escapamos dessa. Como disse, sobrou um pouco, mas acredito que a porta vai cobrir. No pior caso, se não cobrir, eu troco. Ok, pessoal, agora é hora de realmente pendurar a porta. Em teoria, é um trabalho bem simples de fazer, porque é literalmente só encaixar a porta. Mas é um pouco complicado porque você tem que encaixar ela no trilho de baixo e nos de cima ao mesmo tempo. Então, o que eu acho que vou fazer é encaixar ela primeiro no trilho de baixo, posicionar ali, e aí eu posso levantar um pouco e encaixar no trilho de cima. Essa é a teoria, pelo menos. Então espero que funcione. Vamos tentar, certo? Vamos tentar isso. É uma porta super pesada. Pronto, encaixou no trilho de baixo. E aí esse é o de cima. E pronto, encaixamos. Agora está na posição. Precisamos ajustar os limitadores onde queremos e colocar a alça. Vamos fazer isso. Então acho que vamos começar colocando primeiro a alça na posição fechada. Não é muito fácil mostrar como encaixa, mas basicamente ela só entra na ponta assim. E então, se eu pegar minha pequena GoPro e mostrar para você, tem 2 parafusos prisioneiros embaixo que você aperta, e isso trava a peça na posição. Então eu coloquei ela na posição fechada, aqui desculpa, onde eu quero que ela pare. E você pode ver que essas borrachinhas só fazem ela parar quando você aperta. Então, vamos apertá-las. Beleza, essa já está instalada. A porta encaixou direitinho. Agora vamos para o outro lado instalar a trava da posição aberta. Beleza, pessoal? Agora é hora de instalar o puxador. Como vocês podem ver, eu tenho um puxador simples, em formato de T, e essa parte vai do lado de fora para que você consiga colocar os dedos. Está um pouco empoeirado no momento, e ela é apenas parafusada através da porta. Então ela fica bem alinhada do lado de fora da porta, e essa parte fica do lado de dentro, ou vice-versa. Então, o que eu vou fazer é alinhar isso com a travessa central e vamos fixar bem no centro desse batente. E, na verdade, podemos usar isso como um gabarito de furação, o que é muito bom. Então, vamos pegar nosso esquadro de novo. Vamos marcar o meio dessa travessa, 45 milímetros, e então vamos alinhar isso e podemos furar ali. Certo? E aí está, pessoal. Agora, infelizmente, eu esqueci de apertar o botão de gravar quando estava parafusando o puxador, mas ela só é parafusada por fora. Então é bem simples. Mas é assim que você instala uma dessas portas. Ela desliza muito bem, realmente ótima. Eu coloquei uma playlist inteira no canto superior para vocês. Então, se você ainda não assistiu ao processo de fabricação disso, pode ir lá e assistir. Bom, vou encerrar por aqui, pessoal. Vou pedir para vocês me fazerem um grande favor.
Ainda estamos naquela da fruteira, mais ou menos nessa fase. Então, se vocês puderem escrever a palavra toranja nos comentários para mim, isso me ajuda a saber quem chegou até aqui no vídeo e também ajuda muito o algoritmo. Então, é isso. Só escrevam a palavra toranja aí embaixo e qualquer outra coisa que quiser adicionar, se tiver alguma pergunta que queira fazer ou se tiver sugestões para mim sobre outras formas de fazer as coisas daqui para frente. Todo dia é um aprendizado e estamos aqui para isso. Então me diga se gostou, se é a sua praia ou não. Sabe, se você gosta desse tipo de coisa ou se preferiria outra coisa, só me avise aí nos comentários, pessoal. Aperte o botão de curtir se você tirou algo desse vídeo, mas vou encerrar por aqui, pessoal. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Valeu!